Bora lá, fiel, o Mando aqui na Rádio Energia FM trouxe informações inéditas do Corinthians após a candidatura de André Castro, que repercutiu muito após ele confirmar o investimento de 5 bilhões aí no Corinthians. Fora isso, já trouxe informações atualizadas do Coringão, que vai enfrentar o Vasco no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Como sempre, tá bem legal o vídeo, curta aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Corinthians. Sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do Timão. Agora, as manchetes do Corinthians. Corinthians. Esse jogo aí, Bento, é um jogo importante pro Corinthians, porque é jogo de 6 pontos, velho. Sim. O Vasco, ele tem, hoje, um jogo a menos que o Corinthians, e ele tá com 19 pontos, o Corinthians tá com 22. Então sim. O Corinthians, ele não pode, de forma alguma, pensar em tropeçar no Vasco, velho. E o homem volta, hein? Oi? O homem volta lá, hein? Quem? Berrete? Ele já voltou contra o Juventude. Ah, não deu certo. E não deu certo. Mas lá em São Januário, mas lá em São Januário ele crava, hein? Não, mas vamos segurar o BO lá. O Vasco tá pensando em mandar o jogo lá no Morumbi. Mas, ô, seu Bento, os caras vão de Guinegão e Kaique no ataque, é isso mesmo? É o que tem. Dá, hein, mano? É o que tem. Mas peraí, o último jogo, dose, hein, Bento? mano? Não é dose, Tá não. em Copa São Paulo. Mas eu prefiro 1000 vezes hoje Guinegão e Kaique do que aquele morto lá do Thales Magno. Então o negócio é o seguinte, a escalação do Corinthians ela deve ser mais ou menos a mesma que foi contra o Bahia. O sistema defensivo é o mesmo. O meio-campo ainda tem uma dúvida aí entre o sem sangue do Bidon e o sem alma do Maicon. O Charles ele deve entrar porque o Martinez, infelizmente, acabou machucando a mão e tá passando por um período de recuperação aí, então ele não é opção para esse jogo. O meio-campo do Corinthians então deve ter ali o Ranielli, Charles, Bidon ou Maicon junto com o Garro. E na frente deve ser Guinegão e Kaique. Mas aí tem como opções de banco aí o próprio Romero. O Romero é um cara que dá sorte contra o Vasco. Eu acho que o Romero deve entrar pelo segundo tempo. Mas peraí, com todo respeito, você é um cara malandro. Binegão e Kaique ataque de Taça São Paulo. O Romero tem que jogar, velho. Mas sabe que é engraçado? O melhor cara que tem aí, pô. Mas sabe o que é engraçado? Quando você vê lá, por exemplo, dentro do Real, Vini Júnior e Mbappé, são dois jovens e os caras bancam. São dois jovens e os caras bancam. Olha só. Guinegão e Kaique, Binegão e Kaique, velho. É difícil, né, cara? Diante das pessoas que a gente tem visto ali comandando o clube aí, pela qualidade do elenco do time, ainda mais com esses desfalques que tivemos aí recentemente, não dá para esperar tanta coisa assim em termos de perspectiva. Eu acho que no Campeonato Brasileiro tem que ter um pouco mais de seriedade, cara, porque mesmo pelos desfalques, o Corinthians não é time para brigar para cair. Eu acho que o Corinthians é time para ficar pelo menos no meio de tabela. Agora, na Copa do Brasil, cara, claro, não tem jeito de não falar que Yuri faz falta, o Carrídio faz falta, mas pelo menos temos uma notícia boa, que é a participação com bola já do Memphis. O Memphis hoje já começou a treinar com bola. Não quer dizer que ele vai voltar para o próximo jogo contra o Vasco, longe disso, mas existe uma expectativa dele pelo menos enfrentar o Atlético Paranaense no segundo jogo, o jogo aqui em São Paulo. Então ele perderia os 3 próximos jogos, né? Vasco, Atlético Paranaense e Palmeiras. Ele perderia esses 3 próximos jogos, mas a tendência é ele voltar, quem sabe, já para o próximo jogo decisivo contra o Atlético Paranaense, decidindo a vaga aqui dentro da Neoquímica Arena. É uma expectativa, né, cara? Porque o Memphis faz falta. Mas... tá pra vir aí o clássico de novo, né? Sim, 2 jogos depois. Itaquera. É Vasco, Atlético Paranaense e logo o A clássico. vantagem, né, assim, que o Corinthians ele joga fora, dia 27, aí tem esse clássico e depois recebe em casa de novo. Eu acho que aí vai com o titular, mano, no clássico. Tem que ir, Bento, porque agora com esses desfalques aí, sem Memphis, sem Yuri, sem Carrídio, sem Martinez, não tem muito pra onde correr, Se mano. ganhar do Vasco, você acha que continua Tem ter que que jogar, titular, mano? Tem que jogar com os titulares, mano. Não tem que amaciar pra esses caras, não, mano. Agora é hora de fazer o esforço a mais aí, porque o Corinthians tá precisando de pontos no Campeonato Brasileiro e tá precisando realmente dessa vitória também na Copa do Brasil. Se não vencer o Atlético Paranaense no primeiro jogo, o importante é não perder. Segurar um empate lá no Paraná tá ótimo. Mas pra nós que jogamos videogame, esse negócio de Kaique e outro menino negão aí no ataque... Guinegão. Caiu o overall pra 60, viu? Não, o ainda- time ficou 60. É claro que foi pouco, mas ainda tem o Vitinho que tá totalmente fora de forma. Sim. Né? Mas ele estando em forma é titular, né? Sim. O Vitinho ele vem para brigar pela titularidade, Bento. O problema é saber quando ele vai estar 100% fisicamente. Mas mesmo o Vitinho falando que não tinha condições de jogo, ele quando entrou contra o Bahia, ele causou um salseiro ali. Para mim foi um dos melhores em campo, mesmo tendo jogado 20 minutos. E para finalizar, mano, a gente já quer aquelas pesquisas, né? Que tem Datafontes e tal lá. Pesquisa boca de urna. Quem vai ser o novo presidente? Então, Bento, o Corinthians é sempre uma incógnita, né? Mas tem pessoas que bancam o Cittadini como muito forte, mas pelo que me informaram ali, para mim continua Osmar Stabile.
Osmar Stabile hoje é o testa de ferro do Tuma. Quem tá mandando mesmo ali é o Tuma, velho. Osmar Stabile tá como se fosse um fantoche à frente da cadeira ali de presidente, mas quem tá mandando é o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Romeu Tuma Júnior. E pelo fato de 300 conselheiros serem as pessoas que vão votar no próximo presidente, tá na cara que o Tuma, por mais que o Andrés possa talvez aí levar alguns votos pro Roque, mas ele não manifestou publicamente o apoio, enfim. Então eu acredito sim que isso aí deve estar uns 70-30 aí, ou 60-40 a favor aí do Osmar Stabile. Olha, eu só quero dizer que eu não vou aceitar a urna eletrônica. Porque na minha época tinha que ter nada de reconhecimento facial, o ingresso é de papel e na urna. Tem Não, que mas votar você na acha urna. que ainda é de papel. É desse jeito. E o Thales Magno é mais jogador que o Lucas Moura. Eu digo para o senhor, mano, nós Sim. vamos revitalizar o clube, tá? Vai. Nós vamos trazer de volta o Birubiru. Você não vai o Ronaldo revitalizar pro o gol. inferno. Não, você vai ser meu diretor de futebol. Calma. Quer que a você gente vá vai pro fazer raio um que o Corinthians parta. melhor. Mas ele tá uma figura esquecida, né, mano? O Citadini Não, dentro ele é do demais, Corinthians. velho. O Gil e Kaká, aquilo ali é histórico, Hã? né? Gil e Kaká, quem é melhor, aquilo é Mas ele histórico. era bom. Ele que criou o jogo das barrigas. Mas a ele te ensinou isso aí. corintianada sempre gostou dessas Eles figuras. gostam dessas O coisas. mano eles gosta. gostam, Agora eles que gostam. sempre gostaram. Não, E nunca eles gostei. a soma geral de todo esse povo é que botou eles nesse limbo aí. Não, negativo. Foi o Rock que E só ensinou pra pra ele o finalizar, jogo das barrigas. Não foi, não. Lembra? Isso aí é histórico. Isso aí eu aprendi na aula de história no primário, velho. Mas você não ia nem na escola, vai pro inferno. Aprendi na escola no primário. Não ia nem na escola. Mas para finalizar então, Bento, até inclusive o André Castro, que está com esse planejamento de trazer um investidor que possa colocar até $1 bilhão no Corinthians, o Globo Esporte fez uma matéria hoje aí fazendo um levantamento que essa empresa, que supostamente era um banco, não está registrada no Banco Central como banco, é uma factory. Então o negócio é o seguinte, já Ora, não é mais aquilo uma. lá, já não é aquilo lá, RG, que falavam que era. Inclusive a própria empresa emitiu uma nota falando que o investimento pode chegar a $1 bilhão. Vai indo, né? E o pode Ao longo chegar, dos Bento, anos, o né? pode chegar é muito relativo, irmão. A mesma coisa, eu posso comprar um carro de até 1 milhão. Ué, mas eu posso comprar um carro de 10 mil. O posso comprar até 1 milhão é muito subjetivo. E parte do meu entendimento condicionaram, e parte do seu. e naquele documento condicionaram que o presidente tem que ser o André. Sim, mas é que tá. Isso daí, Sombra, não Você me sabe por abale que nada. tem isso? Porque o cara não tem a menor chance de ganhar. Sim. Então Isso o cara daí- usa isso aí como uma maneira de levantar o cartaz dele para uma futura votação. Mas, ô Sombra, para pensar. Em determinadas eleições do Corinthians, você via ali vários candidatos ali, entre eles sempre Osmar Stabile. Osmar Stabile, ele era candidato em toda eleição do Corinthians. Porém, chegava às vésperas da eleição, ele tirava a candidatura e apoiava alguém. Ele tirava a candidatura e apoiava alguém. Para que faz isso? Faz isso justamente para colocar... É como um cachorro mijando no poste. Sabe, tô aqui, É pra marcar o nome dele. marca um território ali, numa dessa, eu tenho não sei quantos votos aí, eu posso te apoiar. Quer? Mas lá na frente você me dá um cargo? Você distribui alguma coisa para alguém da minha chapa? Esses caras, eles vivem disso. Então esse André Castro, com todo respeito, eu nem conheço o cara, mas é um cara que sabe que não tem a menor chance, jogou isso daí na mídia para ter o nome vinculado na mídia, mas internamente lá, RG, não tem força política para chegar junto. Então, para mim, aí, repito, eu acho que o presidente continua sendo o Osmar Stabile até dezembro de 2026. Se lá dentro do Corinthians tem algum dirigente que pode se candidatar a presidente, que ele vê uma luz no fim do túnel, uma esperança, e o que ele se dá para confiar nesse André Castro aí com a proposta bilionária, ou se ele é só mais um Pinóquio igual Augusto Melo que enganou a torcida toda aí. Olha, pra falar a verdade, velho, eu tô igual o Santomé, mano. Santomé que precisava ver pra crer, era ele, né? Mas eu não confio em ninguém dentro do Corinthians, não, irmão. De verdade. Pra mim, aquilo ali é terra contaminada. Pra mim, o Corinthians hoje é o Chernobyl do futebol. Tudo que tá ali dentro, pra mim, aí não cheira bem, é podre. E eu acho que o Corinthians, cara, politicamente, ele precisa ser refundado. O Corinthians, ele tem uma grande marca, ele tem uma grande torcida, ele tem uma grande história, ele tem patrimônio. Mas, cara, as pessoas que conduzem o Corinthians hoje, eu não confio em ninguém, cara. Pra mim, ali é tudo farinha do mesmo saco. Esse Augusto Melo, esse ridículo aí, ele teve a faca e o queijo na mão pra poder fazer algo diferente e não fez. Então, cara, de verdade, hoje, eu tô descrente com relação à política do clube. E a sua opinião com relação às pessoas que estão se candidatando aí, Osmar Stabile, o André Castro e o Antônio Roque Cittadini, você confia em alguém? Eu tô igual você, confio em ninguém. O Corinthians ali tá afundado, precisa refundar novamente. Os conselheiros que tá ali é tudo farinha do mesmo saco, tudo do Andrés.
Porque a Leila, mano, todo mundo elogia. Eu acho que ela tem, assim, uma postura legal, assim. Eu contesto ela em alguns pontos, assim, mas eu acho que ela é uma boa presidente. Mas, por exemplo, quem arrumou a casa total foi o Paulo Nobre. Aí depois entrou o Gagliotti, que também fez aquela... E costurou Baita o de um acordo. presidente. Isso. Então, o Gagliotti, ele acabou costurando um acordo que o Paulo Nobre não conseguiu, porque o Paulo Nobre é um chiliquento do cacete, né? A W Torre e o Paulo Nobre quebravam um pau do cacete. Então, o Gagliotti, quando ele entra, ele faz aquela pacificação entre W Torre e Palmeiras, tanto que resolve colocar grama sintética para tentar melhorar a questão aí do gramado e tudo mais. E a Leila, quando ela pega o time, ela não tinha o que fazer. Ela pôs um dinheiro, ela meteu um dinheiro no clube e conseguiu segurar um volante a 300 por hora numa reta. Mas ela fez bem, porque tem burro aí que pega um volante a 300 por hora numa reta e bate o carro na parede. Fontes do Corinthians que me falaram que há 3 empresas interessadas em negociar os name rights da Neoquímica Arena. Vai depender das eleições, tá? E vai depender muito do que vai acontecer na segunda-feira. E aí depois, né, o Corinthians deve sentar com as empresas, ouvir as propostas e quem sabe renegociar. Eu acho que até a própria Neoquímica, né, poderia entrar nessa briga com essas 3, cobrir, enfim. É um nome bonito, a gente já acostumou, né? Mas não estamos torcendo por empresa nenhuma, né? Enfim, então, é a grana, o que importa é a grana, tá? E parece que, né, que realmente vai pintar uma grana, algumas empresas interessadas. O Corinthians já foi fazer a avaliação em relação ao contrato, tá? Em relação ao contrato, a multa, né, rescisória, tá? O Corinthians já foi atrás, e hoje a multa está em 50 milhões, mas parece que vai para 70, enfim, vai ficar, coloca aí a multa rescisória da Neoquímica Arena hoje entre 50 e 70 milhões. É um valor totalmente, né, na realidade, para pagar no mercado. O Corinthians pode, né, conseguir um baita patrocinador aí que pague essa multa para um patrocinador que estiver disposto a pagar 1 bilhão, sei lá, enfim, não dá para imaginar hoje o valor desses name rights, paga fácil essa multa, tá? Então o Corinthians já passou o valor da multa para as empresas, são 3 empresas interessadas, não sei o nome delas, e vocês sabem, quando eu falo assim é porque tem coisa. Falei o nome de jogadores, tá vindo, estão atrás de um jogador, estava encaminhado aí, e aí hoje já surgiu o nome do jogador, André Gomes. Então, são 3 empresas, cabe agora a gente apurar, descobrir para vocês, mas a chance sim do Corinthians renegociar os name rights da Neoquímica Arena. E você precisa de notícia boa. Memphis Depay treinou no campo hoje, meu amigo, hein? Que evolução, já treinou no campo, um atacante holandês, ele que sofreu, né, uma lesão na coxa, né, uma lesão séria, né, na coxa direita, no jogo contra o Palmeiras, né, naquele mesmo jogo o Corinthians também perdeu o André Carrillo, e hoje treinou no campo, tá? Ele ainda faz trabalhos, né, individualizados, não tá fazendo coletivo, claro, tático, né, com os companheiros, né, está fazendo fisioterapia, sem contato com os demais atletas, e a intenção do Corinthians, né, é trabalhar, né, para que ele esteja principalmente no jogo de volta, né, contra o Atlético Paranaense no dia 11 de setembro. Mas eu conversei com uma fonte que me disse que o Corinthians está correndo muito na recuperação do Memphis, e ele também, né, para quem sabe ter o Memphis na quarta-feira em campo, tá? Não dá para cravar isso, não estou cravando. Eu estou dizendo que o Corinthians está correndo para tentar colocar o Memphis no jogo de ida. Você está ouvindo isso a primeira vez, tá? No jogo de ida contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, lá em Curitiba. Eu até perguntei para uma fonte, podemos dar esperança? Podemos. Esperança já existe para ter Memphis Depay. Seria uma boa, né? Porque o Corinthians tem muitos e muitos desfalques. Falando em time, falando em escalação, o técnico Dorival Júnior, né, realizou o seu último treino tático. Quem sabe amanhã ele realiza mais um, porque o jogo também é contra o Vasco às 4 da tarde, né, 16 horas em São Januário pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, somente no domingo. Então dá para ele realizar talvez um treino, né, pela manhã. Ele tem Henrique Romero de volta, meu Deus, volta de suspensão. Não só o Henrique Romero, como o Anchileri e também o zagueiro, ministro da Educação. Ele indicou nos treinamentos que vai manter Guinegão e Kaique. Tá mais do que certo. E Vitinho para o segundo tempo. Romero e Tales que fiquem aí como quarta e quinta opção agora entre os reservas, né? É porque a gente tem Yuri e Memphis são os titulares, os reservas imediatos eu acredito que vai ficar entre Vitinho, Guinegão e Kaique, e depois vem os dois que são os piores para mim, o Tales e o Romero. Então o Dorival mantém Guinegão e Kaique, tá? Que foram bem, né? Contra o Bahia, tá? Já tinham começado a partida contra o Bahia e foram bem, Guinegão inclusive marcando um gol lá de bike, né? Enfim, o Corinthians segue com desfalques importantes como o André Carrillo, o José Martins, todos lesionados, e o Charles deve ficar com uma das vagas. A outra está sendo disputada por Michael e Breno Bidon. Vamos lá, no pique. Vamos corintianar no pique. A provável formação: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniel, Charles, Michael ou Breno Bidon, e o Rodrigo Garro na armação, na frente Kaique e Guinegão, tá certo? O
Coringão aí, que é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro, 22 pontos, 3 a mais que o Vasco, que é o 16º, e que tem um jogo a menos na tabela de classificação. É jogo de 6 pontos, é decisão, é final em São Januário. Vai pra cima, Corinthians. Deixa o like aqui, vamos pra cima no like também. O Café do Setorista trouxe uma informação exclusiva dizendo que o Corinthians havia perdido um jogador por causa do transferban. Eu disse que não era o Caio César, eu disse que não era o Victor Sá e que não era o Sgaio. E que era uma contratação que estava bastante encaminhada, mas o transferban acabou atrapalhando os negócios. E o Corinthians acabou, né, tendo que congelar a contratação, já estava praticamente certa. E aí, hoje o meu timão solta o nome aqui, não sei se foi o meu timão que trouxe em primeira mão, mas eu vi no meu timão, eu vou dar o crédito para isso, porque eu também não fico vendo tudo, né? Que o cara é o André Gomes, atacante colombiano, tá? Um jogador jovem, tá? Jovem, e que o Corinthians acabou perdendo para o Vasco da Gama. Ele foi, né, anunciado no Vasco da Gama, tá? O Corinthians tinha uma disputa com o Vasco, ele tem 22 anos, pertence ao Rennes da França, né? Enfim, clube que ele enfrentou grandes dificuldades para se adaptar, e agora, né, tá vindo pro futebol brasileiro por empréstimo. Acabou acertando com o Vasco, né? Que pena, né? O Corinthians perdeu mais um jogador aí no mercado da bola, e esse estava bem encaminhado, né? Era realmente o nome que estava escondido ali de mistério, né? Ainda bem que eu já trago as informações antes. Comenta aqui embaixo. Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, esse canal roxinho do Corinthians aí. A gente traz notícias, pós-jogo, pré-jogo, informações, contratações, tudo sobre o Corinthians aqui nesse canal. Então curte aí, você sempre vai ficar por dentro das informações do Timão. Se tiver um botãozinho de hypar aí no seu celular, clique em hypar o vídeo, assim você também ajuda o canal a chegar para mais corintianos, beleza? Pessoal, aquela luzinha no final do túnel, né? Eu sei que a gente já passou por muita coisa, muitas notícias ruins do nosso Coringão, mas parece que agora, né, a gente começou a ver uma luz no final do túnel. Essa luz é o André Castro? Não. Essa luz são as novas políticas? Vai chegar um salvador da pátria no Corinthians? Também não, cara. Mas assim, pelo menos a gente vê que tem gente querendo trabalhar lá, né? Então, muita gente não gostou da entrevista que o André Castro deu ontem, dizendo que nem ele podia usar o símbolo do Corinthians, né? Que ele colocou a bandeira do Corinthians lá atrás dele, dizendo que ele não podia usar a marca do Corinthians para se promover, sabe? Mas enfim, cara, eu tô cansado de pessoas fazendo política em cima do Corinthians, né? Então, se for pra ele ganhar e de repente não ganhar, ele já falou que tá disposto, né, a sentar com quem for ganhar pra viabilizar essa questão do investimento, né? Vamos ver como é que vai ficar. Você apoiaria o André Castro ou você iria com o Cittadini, mais a velha guarda ali, já teve ligação com todo mundo, na verdade, ou o Osmar Stabile, né, que eu acho que é a opção mais segura e na minha opinião, acho que quem vai ficar é o Osmar Stabile. Mas gostaria de saber de você, o que você acha que vai ser melhor pro Coringão? Vamos trocar uma ideia, deixa a sua opinião aqui nos comentários, mas acredito, tá, que quem vai ficar mesmo é o Stabile, porque não é uma votação popular. Caso fosse, com certeza o André venceria, até por conta da grana que ele vai injetar. Mas da votação é do Parque São Jorge, dos portões ali pra dentro. Então vamos lá, bora trocar uma ideia, deixa sua opinião aqui nos comentários. Se você não se inscreveu, se inscreve aí aqui no canal e bora, né, sempre ficar por dentro do Timão, beleza? Um ótimo final de semana, que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!